Introdução ao Evangelho segundo Marcos. Autoria. A tradição cristã antiga atribui a autoria do Evangelho a Marcos, João Marcos, personagem mencionado diversas vezes no Novo Testamento e associado intimamente aos círculos apostólicos primitivos. Marcos aparece em Atos como companheiro missionário de Barnabé e posteriormente do apóstolo Paulo. Mais tarde, sua ligação com o apóstolo Pedro tornou-se elemento central da tradição patrística. Autores antigos afirmavam que Marcos atuou como intérprete ou secretário do apóstolo Pedro, registrando cuidadosamente suas memórias e pregações acerca de Jesus. Essa tradição recebeu enorme aceitação na Igreja Antiga e influenciou profundamente a recepção do Evangelho. Entre os testemunhos patrísticos mais importantes estão Papias de Herápolis, citado por Eusébio. Papias afirma que Marcos escreveu tudo o que lembrava da pregação do apóstolo Pedro, ainda que não em ordem cronológica. Esse testemunho é extremamente relevante porque representa uma das mais antigas tradições sobre a origem dos evangelhos. Posteriormente, escritores como Irineu, Clemente e Orígenes reafirmaram essa associação entre Marcos e o apóstolo Pedro. A crítica moderna, embora reconheça a força da tradição antiga, analisa a autoria do Evangelho a partir de critérios literários e históricos. Muitos estudiosos observam que o Evangelho apresenta características típicas de testemunho oral preservado em forma narrativa. A vivacidade das descrições, os detalhes específicos de determinadas cenas e o foco recorrente nas ações de Pedro parecem reforçar a ideia de conexão com tradições do apóstolo Pedro. Ao mesmo tempo, o texto revela um autor profundamente influenciado pelo ambiente missionário gentílico do cristianismo primitivo. Outro aspecto importante é o estilo literário do Evangelho. Marcos utiliza um grego relativamente simples, marcado por construções diretas, repetições e frequente uso do advérbio imediatamente. Essa linguagem confere intensidade narrativa e senso contínuo de movimento. Muitos estudiosos entendem que tal estilo preserva marcas de oralidade apostólica, reforçando então a possibilidade de que o Evangelho derive de pregações vivas e não apenas de elaboração literária posterior. O autor demonstra prioridade pela proclamação urgente da identidade e missão de Jesus. Apesar das discussões acadêmicas contemporâneas, a associação entre Marcos e o apóstolo Pedro permanece uma das tradições mais sólidas da patrística cristã. Mesmo pesquisadores críticos frequentemente reconhecem que o Evangelho preserva memórias extremamente antigas, ligadas ao círculo apostólico. O Evangelho escrito por Marcos continua sendo considerado uma das mais importantes testemunhas do cristianismo primitivo, oferecendo acesso singular à proclamação inicial da Igreja acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Data de composição. A maioria dos estudiosos considera o Evangelho escrito por Marcos
o mais antigo dos 4 evangelhos canônicos. Sua composição, geralmente, é situada entre os anos 65 a 70, em um contexto de intensas crises políticas e perseguições contra os cristãos. Essa datação está profundamente ligada à hipótese da prioridade de Marcos, segundo a qual Mateus e Lucas utilizaram Marcos como uma de suas principais fontes narrativas. Um dos fatores decisivos para essa datação é o discurso escatológico encontrado em Marcos capítulo 13. Muitos estudiosos entendem que as descrições da destruição do Templo de Jerusalém refletem um ambiente próximo à guerra judaica contra Roma, iniciada no ano 66. Alguns defendem que o Evangelho foi escrito pouco antes da destruição do Templo, no ano 70. Outros sustentam que foi redigido logo após o acontecimento, interpretando teologicamente à luz das palavras de Jesus. Outro elemento importante é a possível relação entre o Evangelho e a perseguição de cristãos durante o reinado de Nero. Após o incêndio de Roma, no ano 64, cristãos foram brutalmente perseguidos pelo governo imperial. Muitos estudiosos entendem que Marcos escreve precisamente para fortalecer comunidades cristãs sofrendo medo, violência e martírio. A ênfase constante no sofrimento de Jesus e no uso do discipulado reforça essa hipótese histórica. Existem, contudo, posições alternativas que defendem uma data anterior, possivelmente durante a década de 50. Alguns argumentam que a ausência de referências explícitas à destruição consumada de Jerusalém sugere uma composição antes do evento. Outros ressaltam que a proximidade temporal com testemunhas oculares fortaleceria a confiabilidade histórica do Evangelho. Embora minoritária na academia contemporânea, essa posição permanece influente em círculos de teólogos conservadores. Independentemente da data exata, o Evangelho escrito por Marcos emerge em um dos períodos mais dramáticos da história do cristianismo primitivo. A igreja enfrentava perseguições externas, tensões internas e profundas incertezas quanto ao futuro. Nesse cenário, Marcos proclama que Jesus é o Filho de Deus sofredor, cujo caminho de cruz conduz inevitavelmente à vitória da ressurreição e do reino de Deus. Destinatários. O Evangelho escrito por Marcos parece ter sido direcionado principalmente em uma audiência gentílica, provavelmente localizada em Roma ou em regiões influenciadas pela cultura romana. Diferentemente do apóstolo Mateus, Marcos frequentemente explica costumes judaicos, traduz palavras aramaicas e oferece esclarecimentos culturais que dificilmente seriam necessários para leitores judeus familiarizados com essas tradições. Isso sugere que seus destinatários pertenciam majoritariamente ao mundo gentílico convertido ao cristianismo. A presença de expressões transliteradas para o grego fortalece a hipótese de um contexto romano. Termos militares, administrativos e monetários ligados ao Império Romano aparecem com relativa frequência no Evangelho. Além disso, a tradição antiga que associa Marcos à Igreja de Roma e à pregação do apóstolo Pedro
naquela cidade contribui para consolidar essa interpretação entre muitos estudiosos. Os destinatários provavelmente enfrentavam perseguição e sofrimento por causa da fé cristã. O Evangelho insiste repetidamente na necessidade de perseverança diante da oposição. Jesus é apresentado como o Messias sofredor, e seus discípulos são chamados a tomar a cruz e segui-lo. Em um ambiente marcado por hostilidade política e social, Marcos procura encorajar os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo diante da ameaça de morte. Outro aspecto importante é o nível de instrução cristã dos leitores. O Evangelho parece destinado não apenas à evangelização de incrédulos, mas também à formação de discípulos dentro da igreja. Marcos enfatiza constantemente o discipulado, a incompreensão dos discípulos e a necessidade de crescimento espiritual. O texto funciona como um instrumento para comunidades em processo de amadurecimento na fé. Além disso, os destinatários aparentam viver em meio à crise escatológica e expectativas apocalípticas. Guerras, perseguições e instabilidade política alimentavam perguntas sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus. Marcos responde a essas inquietações chamando a comunidade à vigilância, à perseverança e à confiança no governo soberano de Deus sobre a história humana. O propósito do livro. O propósito fundamental do Evangelho escrito por Marcos é proclamar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Desde o primeiro versículo, o Evangelho apresenta explicitamente essa identidade cristológica central. Toda a narrativa desenvolve progressivamente a revelação da pessoa de Jesus através de milagres, exorcismos, ensinamentos e, finalmente, sua paixão, morte e ressurreição. Outro propósito essencial é demonstrar que o caminho messiânico passa necessariamente pelo sofrimento. Em contraste com expectativas judaicas, Marcos apresenta um Messias rejeitado, perseguido e crucificado. O Evangelho enfatiza repetidamente que os discípulos têm dificuldade em compreender essa realidade. Jesus corrige constantemente concepções equivocadas acerca do poder, da glória e do reino de Deus. Marcos também pretende fortalecer cristãos perseguidos. O sofrimento de Jesus torna-se paradigma para o sofrimento da igreja. O Evangelho não promete triunfo imediato nem segurança terrena, mas fidelidade perseverante em meio à oposição. O discipulado verdadeiro exige renúncia, coragem e disposição para carregar a cruz. Outro objetivo importante é revelar a autoridade singular de Jesus. Marcos apresenta Cristo dominando enfermidades, espíritos malignos, forças da natureza e até mesmo a morte. O reino de Deus manifesta-se concretamente através da ação poderosa de Jesus na história humana. Os milagres não são meras demonstrações de poder, mas sinais da chegada do governo divino. Finalmente, o Evangelho busca provocar resposta de fé nos leitores. A narrativa constantemente confronta o público com a pergunta: quem é Jesus?
personagens ao longo do Evangelho lutam para compreender sua identidade. O centurião romano, ao pé da cruz, oferece uma das declarações culminantes do livro, ao reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Marcos deseja conduzir seus leitores ao reconhecimento e à submissão diante do Filho de Deus. O contexto histórico. O Evangelho escrito por Marcos foi escrito em um contexto profundamente marcado pela dominação romana e pelas tensões crescentes no mundo judaico. O século I testemunhou conflitos políticos intensos, movimentos revolucionários e crescente expectativa messiânica entre os judeus submetidos ao poder imperial. A palavra vivia sob constante instabilidade social, econômica e religiosa. O governo romano exercia pesado controle sobre as províncias orientais do Império. Tributos elevados, presença militar e repressão política alimentavam ressentimentos nacionalistas. Muitos judeus aguardavam um libertador prometido por Deus que derrotaria os opressores pagãos e restauraria o reino davídico. Nesse ambiente, diferentes movimentos messiânicos surgiram ao longo do período. Religiosamente, o judaísmo encontrava-se fragmentado em diversos grupos: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Ofereciam interpretações distintas acerca da lei, do templo e do futuro de Israel. Marcos retrata Jesus frequentemente em conflito com líderes religiosos, especialmente no que diz respeito à pureza ritual, autoridade espiritual e interpretação da vontade divina. O cristianismo primitivo também enfrentava crescente hostilidade. Após a expansão missionária para territórios gentílicos, os cristãos passaram a ser vistos como suspeita, tanto pelas autoridades judaicas quanto pelo poder romano. A perseguição sob Nero intensificou o medo e a insegurança das comunidades cristãs, especialmente em Roma. A estrutura literária. O Evangelho escrito por Marcos possui estrutura literária dinâmica e profundamente narrativa. Diferentemente de Mateus, que organiza longos discursos de ensino, Marcos enfatiza a ação contínua e movimento rápido. O Evangelho conduz o leitor através de uma sequência intensa de acontecimentos, utilizando frequentemente o termo imediatamente, para criar sensação de urgência. Muitos estudiosos identificam duas grandes divisões estruturais no Evangelho. A primeira metade concentra-se na revelação progressiva da identidade de Jesus através de milagres, exorcismos e confrontos. O ponto central dessa seção ocorre na confissão de Pedro, em Marcos 8, onde está escrito: Tu és o Cristo. A segunda metade focaliza o caminho de Jesus rumo à cruz. A narrativa é marcada pelo chamado segredo messiânico. Repetidamente, Jesus ordena silêncio após milagres ou confissões acerca de sua identidade. Essa característica literária tem sido amplamente debatida na pesquisa bíblica. Muitos entendem que Marcos deseja mostrar que a verdadeira identidade messiânica de Jesus só pode ser compreendida plenamente à luz da cruz e da ressurreição.
Outro elemento da estrutura é o fracasso recorrente dos discípulos. Marcos retrata os seguidores de Jesus frequentemente incompreensivos, temerosos e espiritualmente lentos. Essa representação não visa simplesmente criticá-los, mas enfatizar que o verdadeiro entendimento de Jesus depende de revelação divina e da experiência pascal. A paixão ocupa espaço central no Evangelho. Aproximadamente 1/3 do livro dedica-se aos eventos finais da vida de Jesus. Isso revela que Marcos interpreta toda a missão de Cristo à luz de sua morte sacrificial. A cruz não é acidente trágico, mas o centro do plano redentor de Deus revelado na história. A teologia do livro. A teologia do Evangelho escrito por Marcos é profundamente cristológica. Jesus é apresentado como Filho de Deus, Messias e sofredor. Sua identidade é revelada progressivamente ao longo da narrativa, culminando paradoxalmente na cruz. O Evangelho enfatiza tanto o poder divino quanto sua humanidade sofredora. O reino de Deus ocupa posição central na proclamação de Jesus. Desde o início do ministério, Jesus anuncia que o reino chegou e chama as pessoas ao arrependimento e à fé. Em Marcos, o reino manifesta-se através de curas, libertações e confrontos contra o poder demoníaco. O ministério de Jesus representa a invasão decisiva do governo divino na história humana. Outro tema teológico fundamental é o discipulado. Marcos apresenta o seguimento de Jesus como caminho de renúncia, sofrimento e fidelidade. O discípulo verdadeiro deve tomar sua cruz e abandonar pretensões de grandeza mundana. A teologia do Evangelho confronta concepções triunfalistas e redefine poder à luz do serviço sacrificial. A incompreensão humana constitui outro aspecto importante da teologia do Evangelho escrito por Marcos. Multidões, líderes religiosos e até os discípulos frequentemente falham em compreender Jesus. Essa cegueira espiritual demonstra a profundidade do pecado humano e a necessidade de revelação divina para reconhecer verdadeiramente Jesus. Finalmente, Marcos enfatiza fortemente a escatologia. O Evangelho aponta para julgamento futuro, vigilância constante e esperança na consumação do reino. Mesmo em meio ao sofrimento presente, os cristãos são chamados a perseverar, confiando na vitória final de Deus, revelada através da ressurreição de Jesus. Principais dificuldades interpretativas. Uma das maiores dificuldades interpretativas do Evangelho escrito por Marcos envolve o chamado segredo messiânico. A razão pela qual Jesus frequentemente proíbe divulgação de sua identidade continua sendo objeto de intenso debate acadêmico. Alguns entendem isso como estratégia histórica de Jesus. Outros como construção teológica do evangelista. Outra questão importante diz respeito ao final do Evangelho. Os manuscritos mais antigos encerram-se em Marcos capítulo 16, versículo 8. Enquanto versões posteriores incluem os versículos 9 a 20.
Esse problema textual gera debates sobre autenticidade, transmissão manuscrita e intenção original do autor. A ausência de aparições detalhadas do Cristo ressurreto no final curto levanta questões interpretativas profundas. O problema sinótico também ocupa posição central nas discussões acadêmicas. A relação entre Marcos, Mateus e Lucas permanece tema fundamental da crítica bíblica. A hipótese da prioridade de Marcos domina grande parte da pesquisa contemporânea, mas diferentes modelos continuam sendo propostos para explicar semelhanças e diferenças entre os evangelhos. Outro desafio interpretativo envolve a cronologia e historicidade dos eventos narrados. Marcos frequentemente organiza episódios de maneira teológica e narrativa, o que gera debates sobre sequência histórica. Precisa dos argumentos. Alguns estudiosos priorizam leitura histórica, outros enfatizam função literária e teológica da narrativa. Além disso, existem debates sobre a escatologia, cristologia e discipulado em Marcos. Textos relacionados ao fim dos tempos, à identidade messiânica de Jesus e às exigências radicais do discipulado continuam sendo interpretados de formas distintas entre tradições teológicas contemporâneas. O Evangelho permanece campo fértil para reflexão acadêmica e debate hermenêutico. O Evangelho escrito por Marcos permanece extraordinariamente relevante para o mundo contemporâneo, por apresentar um retrato poderoso de Jesus em meio ao sofrimento humano. Em uma sociedade marcada por crises, violência, insegurança e instabilidade, Marcos proclama que o Filho de Deus entrou plenamente na experiência do sofrimento humano, sem abandonar sua soberania divina. Sua mensagem continua profundamente atual, porque confronta visões superficiais de sucesso, poder e espiritualidade. Marcos apresenta um Messias crucificado e um discipulado baseado em renúncia, serviço e perseverança. Essa perspectiva desafia culturas centradas no individualismo, no triunfalismo e na busca incessante por prestígio pessoal. O Evangelho também oferece esperança em contextos de perseguição e medo. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram hostilidade e incertezas, muitos cristãos contemporâneos vivem sob pressão social, política ou religiosa. Marcos continua lembrando que a fidelidade a Cristo pode exigir sofrimento, mas conduz inevitavelmente à vitória do reino de Deus. Do ponto de vista acadêmico, o Evangelho escrito por Marcos permanece essencial para os estudos do Novo Testamento e das origens cristãs. Sua relação com os demais evangelhos, sua estrutura narrativa e sua cristologia continuam sendo temas centrais de pesquisa teológica, histórica e literária. O Evangelho ocupa posição indispensável na compreensão do desenvolvimento da tradição cristã primitiva. Por fim, o Evangelho escrito por Marcos continua convocando cada geração a responder à pergunta central que atravessa toda a narrativa: quem é Jesus? Sua proclamação urgente do Filho de Deus crucificado e ressurreto
permanece viva, transformadora e profundamente necessária para a humanidade contemporânea.